E aí pessoal, aqui é o Felipe Muniz, estamos de volta aqui com mais um vídeo para a série de C Sharp e .NET. Então hoje a gente vai ver um pouco sobre Extension Methods, é um conceito aí um pouco mais avançado do C Sharp e do .NET, mas é bem útil no dia a dia enquanto a gente está desenvolvendo. Então a gente vai ver aqui como utilizar então a gente vai ver aqui como utilizar o Extension Method, o que é e para que serve, certo? O Extension Method nada mais é do que você conseguir estender uma classe, um objeto que você tem e adicionar mais comportamentos a essa classe, a esse objeto, sem que você precise necessariamente alterar a sua classe que já está ali feitinha, tá prontinha, às vezes ela até tá selada, né? Você não consegue alterar ela, então você pode estender ela, adicionar mais métodos e mais comportamentos para ela, sem necessariamente alterar a sua classe. Então isso é até um dos princípios do Solid, um dos 5 princípios da orientação a objetos, que é o OCP, né? O Open Close Principle. Você ter classes que são fechadas para alteração, mas abertas para extensão. Então, o Extension Method no C Sharp, no .NET, vai ajudar a gente a fazer isso, certo? Então, vamos ver aqui na prática como é que funciona o Extension Method. Vou criar uma aplicação aqui console. Vamos ver Extension Methods, vou chamar de Extension Methods. Essa é a nossa aplicação. Já vou utilizar aqui o .NET 7, vou deixar ele utilizando o Top Level Statements. O Top Level Statements ele remove, né, aquela obrigatoriedade de você, não é nem obrigatoriedade mesmo de você ter uma classe program, um método main. Então aqui a gente consegue programar. Eu não sei se essa feature entrou a partir do .NET 5 ou foi do 6, mas a gente consegue programar sem a necessidade de criar uma classe program, que é a entry, né, da aplicação. Então, basicamente aqui a gente vai ter um console application, só executar aqui para vocês verem. Tá apenas executando um write line, né, dando um print aqui na tela. Então vamos supor aqui que a gente vai ter uma classe chamada aluno. Essa classe chamada aluno, ela vai ter umas propriedades. Ela vai ter um date time para data de nascimento. Vou chamar aqui de data de nascimento. Esse aluno ele vai ter também um nome, um sobrenome e ele vai ter 3 notas, que vai ser a nota 1, nota 2 e nota 3, certo? Com isso aqui, a gente vai supor que essa classe já vai estar fechada para modificações. Então, a gente não consegue adicionar métodos aqui dentro dela, por exemplo. Então, como é que a gente vai criar métodos para ela sem alterar essa classe? Então, a gente vai utilizar o Extension Method, né? O conceito do Extension Method. A gente vai criar aqui, por exemplo, o método que vai retornar a data de nascimento desse aluno já formatada, né? Porque o datetime já vai vir a data, a hora, milissegundo, todo o tempo. Então a gente vai formatar essa data para vir bonitinha no formato que a gente quer. Fazer um extension method também para trazer o nome e sobrenome juntos. Criar outro método para trazer a média dessas notas desse aluno. Então vamos lá, mão na massa, né? Tudo isso sem criar métodos dentro dessa classe. A gente vai criar uma extensão para esse cara aqui, para esse aluno, beleza?
Então, o que é que eu vou fazer aqui para ficar mais organizado? Eu vou colocar essa classe. Ela pode até. Vou colocar essa classe dentro de um arquivo só para simular um caso real, né? A gente não vai ter uma classe aqui dentro do próprio program quando a gente for fazer de verdade, né? Então, beleza, vamos separar aqui e deixar um negócio bem organizado, ok? Então, beleza, tem a nossa classe aluno. Eu vou criar aqui um novo arquivo que vai ser o nosso extension, beleza? Então, geralmente a gente cria um extension, só uma regra de nomenclatura mesmo. A gente define o nome da classe que a gente quer estender e no final bota extension. Extensions, então aluno extensions vai conter todas as extensões relacionadas a aluno. Mas se você quiser organizar de outra forma, aí fica a seu critério, beleza? Eu vou falar que essa classe é uma classe estática. E aí aqui dentro a gente vai começar a criar, né, os nossos métodos de extensão para a classe aluno. Então, vamos começar criando como se a gente estivesse criando um método dentro da classe aluno, certo? Então, se eu quero obter o nome e o sobrenome desse aluno, o que eu iria fazer, né? Iria o nome completo dele no caso, né? Iria criar um public string get nome completo, por exemplo. E aqui a gente iria passar o que? O aluno, né? Certo? Esse aluno a gente sabe que ele tem um nome e ele tem também um sobrenome, ok? Então isso aqui já iria concatenar, ia ficar bem estranho porque o nome ia ficar colado. Só para ficar bem melhor aqui, a gente vai usar uma interpolação de strings, beleza? Tem vídeo aí no canal sobre interpolações de string. Quem ainda não viu e quiser saber mais sobre esse conceito, pode dar uma procurada aí no canal que tá bem legal o conteúdo sobre interpolações de strings, ok? Então vai retornar aqui uma string concatenando o nome e o sobrenome, beleza? Esse método aqui tem que ser estático. E para ele se tornar um extension method do aluno, a gente poder chamar esse método, quando a gente criar uma instância do aluno. Deixa eu criar logo aqui para vocês verem. Ó, eu quero que quando eu coloque ponto, aluno ponto, a instância do meu objeto ponto, eu consiga encontrar aqui e chamar esse método que a gente está criando como extensão, beleza? Eu quero fazer isso aqui, ó. Isso é um extension method. Eu estou adicionando um comportamento, um método à minha classe aluno sem alterar a classe aluno, beleza? Então, como é que eu faço para que esse método aqui que eu criei, esse extension, seja chamado quando eu digitar aluno ponto alguma coisa? Então, a gente tem que colocar esse carinha aqui, ó, esse this. Esse this vai dizer que um objeto da classe aluno vai conter agora esse extension método, beleza? E aí a gente vai conseguir chamar esse método aqui normalmente como se tivesse criado esse método lá dentro da nossa classe aluno, sendo que a gente estendeu, né? Criou fora daquela classe. Então beleza, ó, vocês veem que já sumiu o erro aqui. A gente já consegue chamar normalmente aqui, ó, get nome completo diretamente da nossa instância da nossa classe aluno.
Então, pessoal, é basicamente isso aqui mesmo. Eu vou colocar alguns dados aqui nessa instância desse cara para a gente conseguir testar. Vou colocar aqui um aluno chamado Felipe. Opa, eu tô com um probleminha aqui no meu dedo, então não tô conseguindo digitar normalmente. Então vocês estão um pouco de paciência aí comigo, mas vamos lá, vai dar certo aqui. Nome, sobrenome, data de nascimento, eu vou colocar um date time now só para adiantar aqui. Nota 1 eu vou colocar 10, nota 2 eu vou colocar 7 e nota 3 a gente coloca aqui um 5. Beleza? Fechamos aqui a instância do nosso aluno. Aqui ele já adicionou o using automaticamente pra gente quando a gente chamou o extension method aqui embaixo. Então, pessoal, eu vou dar um console write line aqui nesse cara. E aí a gente vai dar um console write line nesse extension method aqui, ó, get nome completo, beleza? Então a gente vai ver aqui que ele vai escrever na tela o Felipe espaço Muniz, que é o que a gente definiu aqui no nosso extension method, né? A gente criou aqui a nossa interpolação de strings e definiu que ele ia trazer essa concatenação separada com o espaço aqui, beleza? Vamos executar aqui para a gente confirmar e olha lá, Felipe Muniz separado com espaço. Então a gente já tem um extension method funcionando, beleza? Então a gente só precisa aqui replicar essa mesma lógica para as outras coisas que a gente quer fazer, né? A gente quer pegar a data de nascimento formatada desse aluno. Então eu vou retornar basicamente um datetime, aluno.data nascimento .toString, e para a gente formatar datetimes a gente acaba passando aqui no parâmetro do toString o formato que a gente quer. Então eu vou passar aqui dd, mm e o ano com 2 dígitos aqui, beleza? Vamos fazer um teste. Eu vou colocar para ele escrever na tela aqui o datetime original, beleza? Só para vocês verem como é que ele vai escrever aqui na tela. 25/12 de 2022 e traz também o horário. Essa é a escrita normal do datetime. E aí eu vou colocar aqui aquela formatação que a gente fez utilizando a extension method. Vocês vão ver que ele vai trazer 25/12 de 22, porque lá eu coloquei 2 dígitos apenas no ano e não vai trazer para a gente a hora junto da data, beleza? Então get data nascimento, que é o nosso extension method, e vamos ver esse cara aqui funcionando agora. Olha só, já trouxe aqui embaixo para a gente a data formatada, beleza? E o nosso último extension method, só para finalizar os exemplos, a gente vai trazer a média daquele aluno, beleza? Então, vou deixar aqui um get média total, ok? Recebe o aluno como parâmetro e a gente vai fazer um cálculozinho aqui. A gente vai receber as 3 notas e dividir por 3, ok? Vai trazer para a gente a média daquele aluno. Nota 1 mais aluno.nota 2 mais aluno.nota 3. E aí a gente pega isso tudo aqui, divide por 3 e agora a gente precisa de um double, né?
que retorne um double, porque as notas são doubles. A gente poderia deixar string, mas quando a gente trabalha com números, a gente quer trabalhar com tipos numéricos, né? Então vamos utilizar o double para seguir a mesma lógica aqui da tipagem das notas, ok? Então aqui já vai trazer a nossa média, a soma de todas as notas dividido por 3. Vamos só confirmar se vai acontecer isso mesmo. Vou remover aqui esse console da data, do datetime, e deixar apenas os extension methods sendo printados aqui na nossa tela, beleza? Vamos executar e olha aqui, ó. A média do nosso aluno Felipe Muniz, que nasceu na data 25/12/2022, é 7.33, ok? Então, pessoal, extension methods é isso. Quando você não puder ou não quiser alterar uma classe, beleza? Modificar uma classe, ou seja, ela está fechada, está selada para alterações. Você pode utilizar os extension methods para facilitar a sua vida, beleza? E aqui você pode utilizar, criar extension methods, por exemplo, para tipos primitivos, um extension methods para inteiro, para datetime. Essa formatação que a gente fez aqui, ó, poderia receber aqui um datetime e você já iria converter qualquer data da sua aplicação, você só iria chamar esse extension method e utilizar ela. Então você consegue utilizar o extension method com tudo, tipo primitivo, classe primitiva do framework .NET, classes que você mesmo criou, como foi esse nosso caso aqui. Então você acaba agilizando aí a sua vida com esses extension methods, beleza? Então espero que vocês tenham conseguido compreender o conceito e consigam aplicar nos seus projetos. Então até a próxima aula e tchau, tchau.